Você já percebeu que a maior parte dos seus sofrimentos não vem do mundo, mas da sua reação ao mundo? Preste atenção, porque o que vou te dizer pode mudar tudo. Existe uma diferença brutal entre ser forte e ser blindado. Força pode quebrar sob pressão suficiente, mas uma mente blindada não pode ser tocada porque compreendeu um segredo que a maioria ignora. Você não precisa resistir aos golpes, você precisa se tornar impermeável a eles. E quando digo blindado, não estou falando de fingir que não sente nada, de reprimir suas emoções até explodir. Estou falando de uma armadura psicológica invisível, construída camada por camada através de uma compreensão brutal da natureza humana e da sua própria mente. Porque a verdade é esta: cada vez que alguém te fere, não é o golpe que te derrota, é a porta que você deixou aberta, é a expectativa que você criou, é a necessidade que você alimentou. Maquiavel sabia disso. Ele entendia que o homem verdadeiramente poderoso não é aquele que nunca é atacado, é aquele que construiu uma fortaleza interna tão sólida que os ataques simplesmente ricocheteiam. E a parte mais fascinante, essa fortaleza não é feita de paredes altas ou de isolamento. É feita de clareza, de aceitação e de uma compreensão profunda de como o jogo realmente funciona. Se você já se sentiu arrasado por uma palavra, devastado por uma traição, paralisado por uma rejeição, é porque sua mente ainda está vulnerável. Mas não se preocupe, porque ao final deste roteiro você não será mais a mesma pessoa. Você terá as ferramentas para se tornar psicologicamente intocável, emocionalmente soberano e mentalmente blindado contra qualquer ataque que o mundo possa lançar contra você. Vamos começar pela verdade mais dura. Você foi programado para ser vulnerável. Desde criança, te ensinaram a buscar aprovação, a valorizar a opinião alheia, a temer a rejeição. Te disseram que você precisa ser amado, que precisa pertencer, que precisa ser compreendido. E cada uma dessas crenças é uma porta aberta na sua fortaleza mental. Cada necessidade que você carrega é uma arma que pode ser usada contra você. Pense nisso. Quantas vezes você foi ferido porque esperava lealdade? Quantas vezes sofreu porque acreditou em promessas? Quantas vezes se sentiu traído porque confiou cegamente? O problema nunca foi as pessoas te machucarem. O problema foi você acreditar que elas não o fariam. Você construiu expectativas sobre areia movediça e depois se surpreendeu quando tudo desmoronou. A primeira camada da blindagem mental é esta: expectativa zero. Não porque você é pessimista ou cínico, mas porque você é realista. As pessoas agem por interesse próprio, sempre. Elas não acordam pensando em como podem te ajudar. Elas acordam pensando em como podem sobreviver, prosperar, se sentir melhor consigo mesmas. E quando sua existência serve a esses propósitos, você é valorizado. Quando deixa de servir, você é descartado. Simples assim. Mas aqui está o segredo. Quando você para de esperar, você para de sofrer. Quando você aceita que as pessoas são movidas por seus próprios interesses, você não se sente traído quando elas agem exatamente como deveriam. Você simplesmente observa, anota e ajusta sua estratégia. Você não personaliza mais, você analisa. A segunda camada é a eliminação da necessidade de validação externa. Isso é crucial. Enquanto você precisar que os outros te vejam como inteligente, bonito, valioso ou importante, você será manipulável. Porque no momento em que alguém percebe essa necessidade, eles têm uma alavanca. Eles podem te dar a validação quando quiserem algo de você e retirá-la quando quiserem te controlar. Pense nas pessoas mais poderosas que você conhece. Elas não estão constantemente buscando aprovação. Elas não se explicam, não se justificam, não imploram para serem compreendidas. Por quê? Porque construíram um sistema interno de validação.
Elas definem seu próprio valor, estabelecem seus próprios padrões e vivem de acordo com eles, independentemente do que o mundo pensa. Como você constrói isso? Através de uma prática diária brutal. Toda vez que sentir o impulso de explicar suas escolhas, pare. Toda vez que quiser justificar suas ações para alguém que não merece explicações, silencie. Toda vez que sentir a necessidade de provar seu valor, lembre-se, quem precisa provar, já perdeu. Seu valor não está em debate. É um fato que você estabeleceu para si mesmo. A terceira camada é o domínio emocional. Atenção, isso não significa suprimir emoções. Significa escolher quando, onde e como expressá-las. A maioria das pessoas é escrava de suas emoções. Alguém diz algo ofensivo e elas explodem. Alguém as ignora e elas entram em pânico. Alguém as elogia e elas se derretem. Elas não controlam suas emoções. Suas emoções as controlam. O homem blindado sente tudo, mas reage a nada sem intenção. Ele observa sua raiva como um cientista observa um fenômeno. Ele nota sua tristeza sem se afogar nela. Ele reconhece seu medo sem permitir que este dite suas decisões. Como? Através de uma prática simples, mas poderosa, o espaço entre estímulo e resposta. Quando alguém te ataca verbalmente, há um momento, uma fração de segundo, antes que você reaja. A maioria das pessoas pula esse momento. Elas vão direto da ofensa para a reação. Mas o homem blindado habita esse espaço. Ele respira, ele observa, ele se pergunta: essa pessoa merece minha energia? Essa reação serve aos meus interesses? O que estou prestes a ganhar ou perder com minha resposta? E muitas vezes ele escolhe o silêncio. Não porque é fraco, mas porque é estratégico. Porque entende que o silêncio perturba mais do que qualquer resposta. Porque sabe que, ao não reagir, ele força o atacante a lidar com seu próprio vazio, sua própria insegurança. O silêncio é uma arma psicológica devastadora quando usada com precisão. A quarta camada é a aceitação da solidão como estado natural. Isso assusta a maioria das pessoas porque foram condicionadas a acreditar que estar sozinho é estar incompleto. Mas a verdade é o oposto. A solidão é o estado de maior poder. Quando você está confortável sozinho, quando não precisa de ninguém para se sentir inteiro, você se torna invencível. Por quê? Porque a maior ameaça que alguém pode fazer é te abandonar. E se você não teme o abandono, você não pode ser ameaçado. Se você não precisa de companhia para se sentir valioso, você não pode ser manipulado pela promessa de conexão. Se você está completo sozinho, qualquer relacionamento que você escolha ter é uma escolha, não uma necessidade. E escolha é poder. Mas a solidão que te blinda não é isolamento, é seletividade. É a capacidade de dizer: eu escolho com quem compartilho meu tempo, minha energia, minha mente. E essa escolha não é ditada pelo medo de ficar sozinho, mas pela avaliação fria de quem merece acesso a você. A maioria das pessoas coleciona relacionamentos como se quantidade fosse qualidade. O homem blindado cultiva poucos, mas profundos, e não se abala quando precisa descartar os que não servem mais. A quinta camada é a morte do ego frágil. O ego é sua maior vulnerabilidade. Quando você se identifica com sua imagem, com sua reputação, com o que os outros pensam de você, qualquer ataque a essas coisas se torna um ataque a você. E aí você sangra, você se defende, você entra em guerras que não importam. O homem blindado matou esse ego. Ele não se identifica com a imagem que projeta. Ele sabe que é uma persona, uma ferramenta útil, mas não quem ele realmente é. Por isso, quando alguém ataca sua reputação, ele não sente nada. Quando tentam humilhá-lo publicamente, ele observa com curiosidade, porque eles estão atacando uma sombra, não sua essência. Como você mata o ego?
através da autoanálise brutal. Sente-se sozinho e faça as perguntas que mais teme. Quem sou eu sem meus títulos? Quem sou eu sem minhas conquistas? Quem sou eu quando ninguém está olhando? Se essas perguntas te assustam, seu ego ainda está no comando. Se você pode respondê-las com clareza e calma, você começou a transcendê-lo. A sexta camada é o desenvolvimento de uma visão de longo prazo. A maioria das pessoas opera no curto prazo. Elas reagem ao que acontece hoje, se preocupam com o que as pessoas pensam agora, se desesperam com problemas temporários. O homem blindado vive em uma escala de tempo diferente. Ele vê os próximos 5 anos, 10 anos. E nessa perspectiva, a maioria dos ataques se torna insignificante. Alguém te insulta. Em 5 anos, isso importará. Alguém te trai. No grande esquema da sua vida, isso é uma lição ou uma crise. Quando você opera com visão de longo prazo, os dramas de curto prazo perdem poder sobre você. Você não está jogando o jogo deles, o jogo do conflito imediato e da gratificação instantânea. Você está jogando o seu jogo, o jogo da construção paciente e do poder acumulado. A sétima camada, talvez a mais importante, é a construção de um propósito maior que você mesmo. Quando sua vida gira em torno de você, cada ataque parece devastador. Mas quando você tem uma missão, um objetivo maior, você se torna menor na equação. Os ataques pessoais se tornam distrações irritantes, não catástrofes. Maquiavel observava que os grandes líderes não eram destruídos por críticas porque estavam ocupados demais, construindo impérios. Eles não tinham tempo para se preocupar com o que os outros pensavam, porque estavam focados em objetivos que transcendiam suas personalidades. Quando você tem um propósito que é maior que seu ego, você se torna blindado, porque a maioria dos ataques simplesmente não registra mais na sua consciência. Agora, vamos à aplicação prática. Como você constrói essa blindagem no dia a dia? Primeiro, estabeleça limites inquebráveis. A maioria das pessoas é ferida porque não tem limites ou porque não os defende. Elas toleram desrespeito, aceitam migalhas de afeto, permitem que outros pisem nelas repetidamente. Por quê? Por medo de conflito, medo de abandono, medo de serem vistas como difíceis. O homem blindado tem limites de aço e não negocia. Se você o desrespeita uma vez, você recebe um aviso, muitas vezes silencioso. Se você o desrespeita 2 vezes, você é removido da sua vida sem explicação, sem drama, sem segunda chance. Seus limites não são regras que ele explica, são leis que ele executa. E essa execução é o que cria a blindagem. As pessoas aprendem que você não é alguém que pode ser maltratado sem consequências. Segundo, pratique a arte da resposta tardia. Vivemos em um mundo de gratificação instantânea, onde todos esperam respostas imediatas. Use isso a seu favor. Quando alguém te ataca, não responda na hora. Deixe horas passarem, às vezes dias. Isso faz 2 coisas. Primeiro, te dá tempo para formular uma resposta estratégica em vez de emocional. Segundo, perturba o atacante porque eles ficam esperando, imaginando, preenchendo o silêncio com suas próprias inseguranças. A resposta tardia demonstra controle. Demonstra que você não é governado pela urgência emocional. Demonstra que eles não têm poder sobre seu tempo ou sua atenção. E quando você finalmente responde, se escolher responder, sua mensagem carrega muito mais peso porque foi medida, não reativa. Terceiro, desenvolva a habilidade de desconectar sem explicação. A maioria das pessoas sente que deve explicações quando decide se afastar. Elas escrevem longos textos justificando suas decisões, tentando fazer o outro entender. Isso é fraqueza disfarçada de maturidade. O homem blindado simplesmente desaparece. Sem confronto, sem explicação, sem dar ao outro a oportunidade de argumentar ou manipular. Por quê?
porque suas decisões não estão em debate. Quando você decide que alguém não merece mais estar na sua vida, essa decisão é final. Explicar seria dar a eles poder para questionar, para te fazer duvidar, para te puxar de volta. Você não deve nada a ninguém além de respeito próprio, e às vezes, respeito próprio significa cortar pessoas sem avisar. Quarto, cultive relacionamentos que fortalecem sua blindagem, não que a enfraquecem. Cerque-se de pessoas que não precisam que você seja perfeito, que não te julgam constantemente, que respeitam sua necessidade de silêncio e espaço. Essas pessoas são raras, mas são as únicas que valem a pena. Elas não drenam sua energia, elas a multiplicam. E aqui está algo crucial. As pessoas que verdadeiramente te respeitam nunca testarão seus limites repetidamente. Elas aprenderão na primeira vez e ajustarão seu comportamento. Se alguém constantemente testa, provoca, empurra seus limites, essa pessoa não te respeita. Ela te vê como um desafio, como algo a ser dominado. Remova essas pessoas sem hesitação. Quinto, transforme cada ataque em combustível. O homem blindado não é ferido por ataques, ele os usa. Cada crítica se torna informação. O que isso revela sobre a insegurança do outro? Cada traição se torna lição. Onde eu falhei na avaliação dessa pessoa? Cada rejeição se torna redirecionamento. Se essa porta fechou, que porta? Melhor está disponível? Essa alquimia mental, transformar veneno em medicina, é o que separa o fraco do blindado. O fraco absorve o ataque e sangra. O blindado absorve o ataque e cresce, porque ele entendeu que nada pode te destruir a menos que você permita. E permissão é sempre uma escolha. A essa altura, você pode estar se perguntando, mas isso não me tornará frio, distante, incapaz de conexão genuína? E a resposta é não. Na verdade, é o oposto. Quando você é blindado, quando não precisa de nada dos outros, suas conexões se tornam mais genuínas, porque não vêm de necessidade, vêm de escolha. Você não está com alguém porque teme a solidão. Você está com alguém porque escolheu enriquecer a vida deles e permitir que eles enriqueçam a sua. Você não mantém amizades por obrigação social. Você mantém porque essas pessoas agregam valor real. E porque suas conexões não são baseadas em necessidade, elas são mais fortes, mais honestas, mais profundas. O homem blindado ama mais profundamente que o vulnerável. Por quê? Porque seu amor não é contaminado por medo, por dependência, por carência. Ele ama sabendo que pode perder e sobreviver. Ele se entrega sabendo que pode se retirar se necessário. Ele investe sabendo que pode reconstruir se tudo ruir. E esse tipo de amor, esse tipo de compromisso vindo de força e não de fraqueza, é o mais puro que existe. Mas vamos além. Tem uma camada ainda mais profunda de blindagem mental que poucos alcançam. É o que eu chamo de morte psicológica. É quando você aceita, realmente aceita, que tudo pode ser tirado de você. Sua saúde, sua riqueza, suas pessoas, sua reputação, tudo. E mesmo assim, você permanece intacto. Essa aceitação não é pessimismo, é liberdade radical. Porque quando você já aceitou o pior cenário possível e descobriu que ainda pode existir, ainda pode reconstruir, ainda pode encontrar significado, você se torna verdadeiramente livre. O medo perde seu poder sobre você porque você já olhou para o abismo e não recuou. Os estoicos chamavam isso de premeditatio malorum, a visualização dos piores cenários. Mas não para te paralisar, para te fortalecer. Quando você já imaginou perder tudo e ainda assim permanecer de pé, os pequenos ataques da vida cotidiana se tornam insignificantes. Alguém te insulta? Você já imaginou perder sua capacidade de falar? Alguém te rejeita? Você já imaginou perder todos os seus relacionamentos? Comparado ao que você já processou mentalmente, os ataques reais são quase cômicos. Agora,
Tem uma verdade que preciso te dizer e ela vai incomodar. Nem todos querem ou podem ser blindados. Algumas pessoas estão tão viciadas no drama, tão apegadas ao papel de vítima, tão dependentes da validação externa, que a ideia de se tornarem impermeáveis as aterroriza. Porque se elas não podem mais ser feridas, não podem mais usar a dor como moeda de troca para a atenção e simpatia. Se você leu até aqui e algo dentro de você está resistindo, fazendo desculpas, dizendo sim, mas você precisa ser honesto consigo mesmo. Você realmente quer ser blindado ou quer continuar sangrando porque o sangue te faz sentir vivo? Porque algumas pessoas confundem dor com profundidade, conflito com intensidade. E essas pessoas nunca serão blindadas porque subconscientemente não querem ser. Mas se você está aqui realmente comprometido, disposto a fazer o trabalho, deixa eu te dar o mapa final. Começa hoje, agora. Identifique a última coisa que te feriu. A última vez que você sentiu aquela dor familiar de rejeição, traição ou desrespeito. Agora pergunte, por que isso me feriu? Que expectativa eu tinha que não foi atendida? Que necessidade dentro de mim deu poder a essa pessoa? Identifique essa porta aberta na sua fortaleza e então, deliberadamente, conscientemente, feche-a. Não através de repressão, mas através de aceitação. Aceite que as pessoas são como são, não como você quer que sejam. Aceite que o mundo é indiferente ao seu sofrimento. Aceite que você é o único responsável por sua paz mental. E aqui está a parte mais poderosa. Quando você fecha essas portas, uma por uma, você não se torna menos humano. Você se torna mais você mesmo. Porque pela primeira vez, você não está reagindo ao mundo. Você está respondendo a partir do seu centro inabalável. Você não está sendo empurrado por forças externas, você está se movendo por direção interna. Maquiavel observaria você neste estado e assentaria com aprovação. Porque você compreendeu o jogo. Você não está tentando mudar as regras ou escapar do tabuleiro. Você está jogando com maestria absoluta. Você vê cada movimento com 3 jogadas de antecedência. Você não é mais uma peça, você é um jogador. E jogadores não são facilmente feridos porque sabem que cada ataque é apenas mais um movimento no jogo. Mas tem uma última armadilha que preciso te avisar. Conforme você se torna mais blindado, mais poderoso, mais impermeável, alguns vão te atacar justamente por isso. Eles vão te chamar de frio, arrogante, desconectado. Vão dizer que você mudou, que perdeu sua humanidade, que se tornou alguém que eles não reconhecem mais. E sabe o que isso realmente significa? Significa que você evoluiu além deles. Significa que eles não podem mais te manipular e isso os aterroriza. Essa é a sua maior confirmação de que você está no caminho certo. Porque as mesmas pessoas que te criticam por se tornar blindado são as que mais se beneficiavam da sua vulnerabilidade. Eram elas que usavam sua necessidade de aprovação para te controlar. Eram elas que exploravam suas feridas abertas para seus próprios propósitos. E agora que você fechou o acesso, elas estão desesperadas para reabri-lo. Não ceda, não justifique sua evolução. Não explique sua transformação. Simplesmente continue. Continue construindo sua fortaleza. Continue fortalecendo sua blindagem. Continue escolhendo paz sobre drama, estratégia sobre emoção, poder sobre popularidade. Porque no final, a opinião deles sobre você não paga suas contas, não alcança seus objetivos, não vive sua vida. Você vive. E você viverá blindado ou sangrando, mas essa escolha é sua. E agora você sabe que a blindagem mental não é um dom, é uma construção. Não é algo que você tem ou não tem, é algo que você constrói tijolo por tijolo, dia após dia, escolha após escolha. Cada vez que você escolhe não reagir, você adiciona uma camada. Cada vez que você escolhe não explicar,
você adiciona uma camada. Cada vez que você escolhe paz sobre provar que está certo, você adiciona uma camada. E chega um dia em que você olha para trás e percebe que se tornou alguém que nada pode tocar. Não porque você é insensível, mas porque é seletivo com o que permite que te afete. Não porque você não sente, mas porque você controla o que fazer com o que sente. Não porque você está sozinho, mas porque você está completo. Esse dia, quando você olhar no espelho e reconhecer a pessoa que se tornou, será o dia mais poderoso da sua vida. Porque você não verá alguém que venceu todos os outros. Você verá alguém que venceu a si mesmo. E no momento em que você vence a si mesmo, você se torna invencível para todos os outros. Essa é a verdadeira blindagem. Não é armadura externa, é fortaleza interna. Não é isolamento, é soberania. Não é frieza, é maestria. E agora ela é sua, se você escolher construí-la. O mundo continuará atacando, as pessoas continuarão decepcionando, a vida continuará testando. Mas você não sangrará mais. Você permanecerá de pé, inabalável, blindado, livre. E essa liberdade, meu amigo, é o que eles mais temem. Porque um homem que não pode ser ferido, não pode ser controlado. E um homem que não pode ser controlado é o mais perigoso de todos. Não porque ele ataca, mas porque ele simplesmente não pode ser movido. Ele é a rocha no meio da tempestade, a montanha que resiste ao furacão, a fortaleza que nenhum exército pode invadir. Se você chegou até aqui, você não é mais um espectador. Você é um construtor, um arquiteto da sua própria fortaleza mental. E sua jornada não é sobre alcançar um destino final. É sobre o refinamento constante da sua blindagem. Cada dia que você vive aplicando esses princípios, você se torna mais forte, mais claro, mais impermeável. Não há final para essa jornada. Há apenas a escolha diária de se tornar mais blindado ou permanecer vulnerável. E essa escolha se renova toda manhã quando você acorda. Você escolherá sangrando ou fortalecendo, reagindo ou respondendo, sendo empurrado ou se movendo por vontade própria. A resposta a essas perguntas determinará não apenas como você se sente, mas quem você se torna. E quem você se torna no final é a única coisa que realmente importa. Não o que você possui, não o que você conquistou, não o que os outros pensam, mas quem você é. Quando tudo é tirado, quando ninguém está olhando, quando você está sozinho com seus pensamentos. Se nesse momento você pode olhar para dentro e encontrar não um campo de batalha, mas uma fortaleza, você venceu o único jogo que importa. Vá agora. Comece a construir, comece a blindar, comece a se tornar impermeável. E quando os ataques vierem, e eles virão, você os observará ricocheteando na sua armadura invisível. Você sorrirá em silêncio, sabendo o que eles não sabem, que você é intocável, não porque é duro, mas porque é soberano. E soberania, verdadeira soberania interior, é o superpoder que ninguém pode tirar de você. Essa é sua nova realidade. Bem-vindo à fortaleza, bem-vindo à blindagem, bem-vindo ao poder de ser mentalmente intocável. A jornada começa agora e ela nunca termina. Mas a cada passo você se torna mais você, mais livre, mais forte. E isso, no final, é tudo o que sempre precisou.